Podemos, então? Pode ser? Olá, boa tarde a todas e todos. Vamos iniciar aqui, a gente deu um tempinho, mas as pessoas vão chegando para a gente não atrasar, tá bom? É um prazer estar aqui hoje, inaugurando a EcoWeek, essa iniciativa brilhante da FLUA, Consultoria Ambiental, que vai trazer aí palestras incríveis com profissionais de peso nessa área de sustentabilidade aqui de Brasília. Então, hoje a gente vai falar sobre como a ESG vem redefinindo, né, carreiras e oportunidades. De início, eu vou fazer minha audiodescrição, é uma prática, né, inclusive para a sustentabilidade. Sou uma mulher, cabelos claros, olhos claros, estou vestindo um terno branco, estou usando um batom. E, então, é muito importante fazer a audiodescrição, tá? Já para vocês que querem ser profissionais nessa área de sustentabilidade, é uma forma de inclusão, né? Bom, hoje eu vim aqui pela Essência Sustentável Consultoria, que é a minha empresa, né? Nós somos 3 mulheres. A Maria Clara, minha sócia, está aqui, ela é engenheira ambiental e mestranda também comigo no CDS, pesquisadora também, né? Nós somos pesquisadoras aqui em sustentabilidade. Então, a Essência Sustentável é uma consultoria que visa internalizar a sustentabilidade na estratégia das organizações, né? Trazendo boas práticas ESG, tendo como norte os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 e as normas técnicas da ABNT, né, e as novas regulamentações que vêm surgindo, né, a cada dia. Bom, então, prazer, sou Clara Barradas, sou mãe de uma menina de 11 anos, sou ativista pelo clima e sou a voz dela, né, nessa questão, nessa pauta. Sou especialista em Direito Ambiental, Direito é minha área de formação. Sou mestranda aqui no Centro de Desenvolvimento Sustentável, empreendedora em sustentabilidade. Sou também coordenadora de Gestão Estratégica e Sustentabilidade do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Bom, antes da gente iniciar o tema em si da nossa palestra, é importante que a gente faça uma breve contextualização acerca do qual momento estamos na história da humanidade, até para nivelar um pouco o conhecimento, né? De entender por que esse tema está tão em voga, por que a gente fala tanto em sustentabilidade, em ESG, que transição é essa do mercado, né? Então, por que, afinal, estamos aqui? Bom, tamanho impacto do ser humano no planeta. Inauguramos, então, uma nova era geológica, o Antropoceno, né? Então, de caçadores-coletores a uma força geofísica global. Então, saímos do Holoceno, que vigorou aí por cerca de 12 mil anos, e entramos numa nova era geológica. Tamanho impacto negativo, né, do ser humano no planeta, em sua biodiversidade e no clima. E a partir de quando, né, surgiu esse impacto, né, negativo? Então, a partir da Revolução Industrial é que as pegadas humanas mais significativas despontaram, né? Então, a partir do início do século XIX. Porque, com a Revolução Industrial, nós tivemos novas técnicas de produção, uma nova forma de divisão social do trabalho, o uso progressivo de combustíveis fósseis, e o aumento do consumo de recursos naturais, né? Houve um pacto também da ciência em busca do progresso a qualquer custo, né? Do crescimento econômico a qualquer custo, sem pensar nas consequências, né? Tais quais nós nos encontramos hoje, né? Vivendo aí uma sociedade de risco. Bom, então, a nova era geológica do Antropoceno, ela é também considerada a era da solidão, porque a humanidade, ao dizimar a vida selvagem e a biodiversidade, enfrenta uma crescente solidão,
Né? Os cientistas alertam que estamos vivendo a 6ª grande extinção em massa de espécies. É também tida como o período da grande aceleração, né? Porque corresponde ao segundo pós-guerra, indo até os dias atuais, e, não por acaso, é quando se consolidou o capitalismo, né, como sistema econômico vigente, que tem guiado o ser humano aí por uma lógica de consumo desmedido, né, sem pensar nas consequências desse modelo de vida, totalmente insustentável. Bom, com tudo isso, nós temos aí, não é novidade para ninguém, todo mundo já está sentindo na pele, né, as mudanças climáticas, vivemos a era da ebulição global. Então, a ciência nos diz o quê? Né? O IPCC, que é um painel da ONU, né, visando fornecer respaldo científico para a tomada de decisão dos governantes, né, traz alguns relatórios sobre essa questão da mudança do clima. Então, esse de 2023 foi o último relatório, a R6, né, que trouxe aí algumas novidades, inclusive afirmando que sim, é provado pela ciência que a mudança no clima é oriunda da atividade humana, né, e o aquecimento global ele consiste mesmo nesse uso insustentável e desigual da energia e da terra, né, e bem como mais de um século de queima de combustíveis fósseis. Então, temos aí impactos globais, né, e cada incremento no aquecimento global intensifica os riscos múltiplos e simultâneos em todas as regiões do mundo. O ano passado, 2024, foi considerado o ano mais quente da história da humanidade. Nós ultrapassamos aí 1,5 graus Celsius, né, que é a meta da Agenda 2030 e do Acordo de Paris, que a gente não ultrapasse esse patamar, porque aí teremos, então, cenários catastróficos, né, imprevisíveis de como será a nossa vida. Com certeza não será como a que conhecemos hoje. Então, em várias partes do mundo, a gente já teve local contabilizando mais de 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais, né? Então, aqui eu trouxe algumas manchetes, né, para ver como que chegou, não é algo que está distante da nossa vida, não é algo que não é palpável, né? Agora ele chegou na nossa porta. Então, seca histórica no Brasil, né, ondas de calor, e o recorde de calor, né, e incêndios, inundações, todos os eventos climáticos extremos, que são consequência, né, dessa alteração no clima provocada pelo ser humano e o seu modelo de vida insustentável. Então, a mudança de paradigma urge, né? Lembrando que a gente está aqui em 2025 e a gente tem uma Agenda 2030, que é uma ação global, né, de iniciativa da Organização das Nações Unidas, que traz 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas, com 193 países fazendo parte, né, dessa ação global, que tem o objetivo de, até 2030, atingir esses ODS. No entanto, ano passado, teve um relatório, né, da ONU sobre a evolução desses ODS e foi dito que somente 17% das metas, né, foram atingidas até agora. Então, é urgente agir, né? A gente ainda tem uma janela de oportunidade que a gente precisa aproveitar e cada ação conta, né? A gente tem que pensar pensar global e agir local, né? Cada iniciativa individual também conta. Então, a gente precisa sair desse paradigma antropocêntrico que coloca o ser humano no centro, né, do planeta, como se o planeta estivesse a seu serviço, né, com um caráter extremamente utilitarista, né, que tem nos recursos naturais, pensa que o planeta está a nosso serviço, que tudo é para a gente, né, não pensa numa ética ecológica que abrange também aí
outras espécies, né? Nós não estamos sozinhos, né, no planeta, apesar dessa nova era ser chamada de a era da solidão. Então, é até uma questão de falta de ética ecológica, né? A gente ter esse pensamento egoísta, né? Então, a gente precisa passar para o paradigma ecocêntrico, né, que coloca o ambiente no centro da nossa vida, né? E como que a gente faz isso? Mudando o comportamento, né? O que não é nada fácil. Mudança de hábitos é desconfortável, né? Mas é extremamente necessário que aprendamos a viver de outra forma, né? Com o capitalismo e essa visão egoísta do ser humano, nós também vivemos uma era do hiperconsumo, né? Então, a gente procura no consumo a felicidade, né? São tempos líquidos e a gente consome, consome, consome sem pensar no uso dos recursos naturais, sem pensar no descarte desses produtos que a gente consome, e sem pensar que essa forma não existe, essa forma de viver, né? Nós precisamos de quase 2 planetas para levar para frente esse modelo de vida, né? Então, a gente precisa urgentemente mudar a concepção de vida, né? E isso também só é possível através do resgate da conexão do ser humano com a natureza, entender que a gente é parte da natureza, né? Então, não é algo que é distante e que a gente pode pensar em só utilizá-la, né? A gente é parte da natureza e a gente precisa que todos os ecossistemas estejam em funcionamento para a nossa sobrevivência também, né? A biodiversidade é a teia que nos liga, né, a todos, né, todas as espécies. A gente precisa viver pensando nesse macro. Bom, Ulrich Beck é um sociólogo polonês e ele estudou a sociedade nessa época aí, pós-revolução industrial. Então, ele traz uma frase que é a seguinte: agora seríamos nós próprios o perigo e o progresso em si, a fonte de riscos. Né? Essa questão, então, do progresso, né, a qualquer custo, pacto pelo progresso realizado entre a ciência e a indústria, trouxe riscos, né, tecnológicos, econômicos e ambientais, riscos esses que não foram previstos naquela época, né? E aí o que acontece? Que é algo que Ulrich Beck traz nessa obra, A Sociedade de Risco. Ele diz que esse pacto pelo progresso realizado entre a ciência e a indústria volta a nós agora como um bumerangue, né? Agora nós estamos aí vivendo a era da crise, né? Tripla crise planetária, poluição, biodiversidade e mudanças climáticas, riscos que não foram planejados ou geridos. A gente não teve essa gestão de riscos, né, nessa época, até os dias atuais. E ele traz essa perspectiva do processo de cosmopolitização, né, versus globalização. O que acontece? Com a globalização, a gente teve muito progresso, né, muitas coisas boas aconteceram a partir da globalização, como transferência de tecnologia, né, como que eu digo, conectou mais as pessoas, né? Então, assim, tirou barreiras, né, da comunicação entre os países, né, e tudo. Mas o que acontece? Esses riscos, eles são riscos que eles não encontram fronteiras, né? Então, essa perspectiva da globalização ela é muito importante, porque, como os danos não encontram fronteiras, se o nosso país aqui não atende às normas, né, a NDC do Acordo de Paris, e começa a emitir gases de efeito estufa, ou esses incêndios, como a gente viu agora recentemente, né, o que acontece em um país afeta o planeta como um todo, né? A fumaça estava no planeta inteiro, decorrente dos incêndios. Então, essa questão da globalização é uma forma da gente pensar que a gente precisa de uma governança ambiental, né, global,
e também dentro dos próprios países, porque cada país tem a sua realidade, né? Tanto que a própria Agenda 2030 ela permite que os países adequem as metas, né, previstas nesse plano de ação global para a sua própria realidade. Quem faz esse trabalho aqui no Brasil é o IPEA. Então, ter uma visão, né, de cosmopolita, né, do nosso país aqui, das nossas dificuldades, né, também visando atingir essas metas, né, da Agenda 2030 e de sustentabilidade. Bom, então, como eu falei, né, essa questão da ética ecológica, ela é muito importante, né, para a gente ter em conta, pensar que o ser humano não é o centro do universo e que a gente tem que pensar, né, nos ecossistemas, na regeneração desses ecossistemas e pensar que a gente depende de tudo isso para sobreviver também, né? E aí ele traz a perspectiva também de que agora a gente vive uma crise de civilização, né? A gente viu que os valores fundamentais nossos da nossa sociedade estão em xeque, né? Esses valores que nós temos e que nos trouxe até aqui, nos trouxe aí nessa era da emergência climática, nessa sociedade de riscos, que agora temos riscos que são imprevisíveis, né, e que está colocando em xeque a nossa própria sobrevivência. Tem até uma expressão que fala, né, que a gente está indo rumo ao ecocídio. Então, a gente precisa ter novos valores, né, para o tempo que a gente vive agora. Bom, então, entrando aqui na Green Economy, né, a partir dessa introdução, a gente vê que é preciso mudar, né, a gente precisa mudar o paradigma para o ecocêntrico, a gente precisa descarbonizar a economia, a gente precisa regenerar os ecossistemas. Então, nós estamos vivendo uma era de transição, né, para a Green Economy, é o único caminho possível. E o que a Green Economy traz, né, como paradigmas, assim, né? Baixas emissões de carbono, a eficiência no uso de recursos e a inclusão social e economia justa. É muito também o que diz a Agenda 2030, né, no sentido de que o lema é não deixar ninguém para trás, então a gente precisa, sim, ter ações ambiciosas, né, para as questões ambientais, tendo sempre em mente a eficiência no uso dos recursos naturais, né, para que eles tenham tempo de regenerar. A gente sempre gasta mais no meio do ano, assim, a gente já gastou todos os recursos que o planeta Terra era para ter nos dado ao longo do ano, né? A gente não dá tempo da Terra se regenerar. Então, agora também numa perspectiva de inclusão social e economia justa, né? O capitalismo, a gente sabe, ele escancara as desigualdades sociais, né? E agora, com a crise climática, é uma questão também de justiça climática, né? As vulnerabilidades elas ficam cada vez mais escancaradas, né? E essas pessoas são as que mais sofrem os efeitos da crise climática. Bom, então a transição para a economia verde, ela exige uma transformação estrutural em diversos setores da sociedade, envolvendo, então, a administração pública, o setor empresarial, as instituições financeiras e a população em geral. Essa transição passa por várias etapas e estratégias, incluindo políticas públicas, investimentos em tecnologia limpa, incentivo à economia circular e mudanças de comportamento. Bom, então, tendo em mira essa transição ecológica aí, né, que nós estamos vivenciando, e agora a gente teve uma retomada na agenda ambiental no Brasil, né, estamos cada dia mais, todo dia sai uma norma nova, uma regulamentação, né, a gente está seguindo mesmo rumo a essa transição ecológica no Brasil. Então, entrando aqui no tema de ESG, Environmental, Social and Governance, que corresponde às práticas ambientais, sociais e de governança de uma organização. Como surgiu esse termo ESG, né? Foi uma provocação do então secretário-geral da ONU, Kofi Annan, a 50 CEOs de grandes instituições financeiras, né, sobre como integrar fatores sociais, ambientais e de governança no mercado de capitais. Então, houve uma publicação do Pacto Global em parceria com o Banco Mundial, que chama Who Cares Wins. O que acontece?
foi uma provocação também para trazer uma mudança de comportamento nas instituições financeiras, para que elas olhassem para fora da instituição, que elas não visassem só o lucro, mas que elas pensassem no seu legado, em qual impacto positivo elas poderiam deixar na sociedade, né? Não só pensando nos seus acionistas, shareholders, né? Mas nos stakeholders, ou seja, em toda a cadeia, né, de valor, nos fornecedores, na sociedade como um todo. E isso é algo que vem sendo objeto de avaliação, né, dos investidores, né? Essas métricas ESG, elas contam muito, por exemplo, para conseguir financiamento, né, financiamentos verdes, e para os investidores também. Os investidores procuram sempre investir em organizações que praticam essas boas práticas, inclusive na Bolsa de Valores, né? A gente tem a ISE B3, que traz aí uma série de requisitos e coloca lá empresas que atendem a essas questões ESG. Bom, então, a evolução do mercado de trabalho ESG. Há hoje, então, uma crescente demanda por profissionais com conhecimento em sustentabilidade, né? Isso porque agora nós temos regulamentações e exigências corporativas que impulsionam a adoção dessa agenda, tanto no setor público como no setor privado. Então, é a hora de se capacitar para atuar nesse mercado, né? A gente está carecendo de bons profissionais ainda nesse mercado. E o bom né, de você se especializar nessa temática, ESG, sustentabilidade, é que é um tema que é interdisciplinar, né? Você independe da sua formação, né? E essa que é a questão mais interessante, porque aí traz, né, uma série de novos olhares, de visões diferentes de como implementar essas práticas, né, no cotidiano das organizações. Bom, então, só um exemplo, né, de regulamentação é essa Lei 14.590, de 2023, que estabelece diretrizes para a responsabilidade socioambiental das empresas. Então, ESG e a ascensão do trabalho remoto, inclusive sustentável. Bom, uma das principais fontes de gases de emissão de efeito estufa nas organizações, que está dentro do escopo 3, é o deslocamento dos funcionários, né? Isso entra dentro do escopo do inventário da organização, né? Então, vocês vieram, por exemplo, até aqui ao UNB, né? Esse cômputo cai na conta da UNB, né? Então, o deslocamento dos funcionários geralmente é o fator que mais emite gás de efeito estufa numa organização. Então, para reduzir essa pegada, né, a gente tem o trabalho remoto, né, que contribui aí para as metas de neutralidade de carbono das empresas. Inclusão e diversidade, modelos híbridos, remotos, ampliam acesso e oportunidades para os grupos subrepresentados, como as pessoas com deficiência e moradores de áreas afastadas. Outra coisa assim, que está muito em voga é essa questão do bem-estar e saúde mental, que é a dimensão social, né, da sustentabilidade. Então, empresas comprometidas com ESG adotam políticas que promovem equilíbrio entre vida pessoal e profissional, reduzindo o estresse e o burnout. Nós temos agora até uma nova norma, né, editada aí pelo governo, que traz uma certificação para as empresas que se importam com a saúde mental dos seus trabalhadores, né? Então, porque saúde mental é tudo, né? Não tem como desenvolver pessoas ou querer alcançar as metas de sustentabilidade sem que essas pessoas estejam no seu estado de saúde mental adequado, né? Então, eficiência e produtividade sustentável, negócios que adotam ESG investem em tecnologia para otimizar o trabalho remoto, promovendo práticas mais sustentáveis e eficientes. A gente teve aí uma evolução, né, nesse mercado de trabalho com a pandemia, que, né, a gente precisou trabalhar remoto. E, de fato, isso trouxe um impacto muito relevante, né, de economia dos recursos, né? Por exemplo, no TJDFT, a economia foi gigantesca, né, de gastos com energia, né,
com os recursos naturais em si, e houve também um aumento de produtividade, né? Então, promover o bem-estar no ambiente de trabalho faz com que as pessoas produzam mais, né? Que elas estejam aí felizes, né? E comprometidas com o trabalho, se sentindo bem em relação ao seu trabalho, né? Isso é muito importante. Bom, eu trouxe aqui um exemplo, né, da Natura, com a sustentabilidade e o impacto positivo na criação de novas funções como gestor de impacto social, né? A Natura, ela tem um modelo de negócio baseado na bioeconomia da Amazônia, promove o uso sustentável da biodiversidade, tem um programa carbono neutro desde 2007, com metas ambiciosas para reduzir e compensar suas emissões, traz políticas também de diversidade e inclusão, né, com foco aí em equidade de gênero e valorização de comunidades tradicionais, implementa logística reversa, tem compromisso com embalagens sustentáveis e tem uma certificação B Corp. Não sei se vocês conhecem, é o sistema B, né? Sistema B-Label. Ele é um sistema internacional de certificação em sustentabilidade, né? Então, ele tem aí requisitos rigorosos para que a empresa alcance essa certificação. A Natura tem. Então, aqui é só um exemplo, né, que agora a gente tem esses novos cargos dentro das empresas, gestor de impacto social, por exemplo, né? Então, design de serviços em sustentabilidade, né? E sem contar que a inovação e a sustentabilidade andam de mãos dadas, né? A gente precisa da tecnologia para promover novas ações, né, visando aí atingir essas metas de sustentabilidade. Bom, e a ESG no setor público? Existe? Sim, agora a gente também tem o ESG no setor público, né? A gente tem, na nova Lei de Licitações e Contratos, nós temos aí critérios econômicos, ambientais, sociais, dentro das contratações, né? Visando contratações sustentáveis, e aí vale dizer que o poder público, com suas contratações, movimenta 10% do PIB, né? E é uma forma também de transformação social, né? Quando a gente implementa critérios de sustentabilidade para contratações, isso vale também para as empresas privadas, né? A gente tem que ter esse cuidado com as contratações, com a cadeia de fornecedores, né? Para que não tenha trabalho escravo, né? Para ver se a empresa promove a equidade de gênero, se ela cumpre a lei de igualdade salarial, né? Se ela cuida dos seus resíduos. Então, acaba que você fomenta toda a cadeia, né? E vai transformando a sociedade através desses requisitos, né? Dessa obrigação de você se ajustar para poder contratar, por exemplo, com o poder público. Política integrada de governança e responsabilidade socioambiental da ANS, né? Estimulações de inclusão social e diversidade, promovendo a equidade de gênero, raça e acessibilidade no setor público. A gente tem aí a norma da BNT-PR 2030, que traz diretrizes ESG para organizações, tanto públicas quanto privadas. Nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que traz regulamentação sobre acessibilidade e inclusão social. E a Instrução Normativa 10, de 2012, do Ministério do Planejamento, que obriga os órgãos federais a elaborarem planos de logística sustentável, né, promovendo práticas sustentáveis na administração pública. Então, o mercado de trabalho, não só na iniciativa privada, mas também no setor público, está precisando de profissionais, né, de líderes nessa temática. Bom, eu trouxe aqui um dado de um relatório, né, do TCU, que chama ISGO. Esse relatório, na verdade, ele surgiu no ano passado. Antigamente, ele era só IGG. É um relatório que o TCU manda para todas as organizações públicas federais para que elas respondam um questionário sobre suas boas práticas. Então, o IGG, antigamente, era porque era só gestão e governança. E, a partir do ano passado, foi incluído também essa parte de sustentabilidade ambiental e social dentro desse relatório.
né? Então, 397 instituições responderam a esse relatório, e os dados são que 60% dessas organizações não possuem uma equipe ou responsável dedicado integralmente à sustentabilidade ambiental. Né? E entre aqueles que possuem, 50% relatam falta de apoio efetivo das lideranças para a implementação das políticas sustentáveis. É imprescindível, né, que haja o apoio efetivo das lideranças para que a gente alcance as metas de sustentabilidade das organizações. Sem o engajamento da liderança, é muito difícil o alcance dessas metas, né, porque a gente precisa promover uma mudança de cultura organizacional. Né? Então, a gente precisa que a alta administração, que as lideranças encampem essa ideia, né? Para que a gente tenha sucesso, então, nessa política. E a sustentabilidade precisa integrar a estratégia das organizações. E, então, qual o impacto, né, do ESG nas empresas? Melhoria da reputação e valorização da marca, até aquela questão também de gestão de risco, inclusive reputacional, né? Por exemplo, quando você contrata fornecedor que tem mão de obra escrava, né, ou que polui algum rio, né? Hoje em dia a gente tem também que ter em mente essa questão do gerenciamento de riscos ESG, né, buscando aí fazer essa gestão desse risco reputacional. Então, atrai investimentos e financiamento sustentável, e colabora para a redução dos riscos regulatórios e ambientais, né? Também a questão do compliance, trazendo, então, também uma maior retenção de talentos e engajamento dos colaboradores. Nas carreiras, profissionais com conhecimento em ESG são mais valorizados, novas oportunidades para especializações e certificações, e há uma crescente demanda por soft e hard skills relacionadas à sustentabilidade. Então, aqui, mais uma vez, só trazendo a questão de que não é necessário uma formação específica para você se especializar em ESG, né? E é um mercado que está crescendo a cada dia mais. E a gente precisa de bons profissionais nessa área, né? O momento é esse. A hora de surfar na onda é essa, né? E se antecipar, porque daqui a pouco, né, ainda é um diferencial para muitas empresas. A gente ainda está regulamentando, né, essas questões, inclusive, por exemplo, do mercado de carbono, que as empresas vão ter que passar a compensação. Tudo ainda está muito incipiente. Então, a hora de se capacitar é agora. Bom, e sempre trazendo também um ponto importante, que eu imagino que vocês que estão aqui, para além do interesse, né, na questão financeira, porque também são profissionais agora que estão sendo bem valorizados e estão, né, recebendo um salário relevante, assim, né, justamente porque não tem tanta gente no mercado com essas competências. Mas aqui também é muito a questão do propósito, né? Você trabalhar com sustentabilidade é você ser um agente de transformação social também, né? Você está aí buscando o engajamento da organização, visando, então, essa gestão, o uso eficiente dos recursos naturais, visando a redução também dos riscos e dos custos. Mas, para além disso, a gente tem que lembrar aquilo que eu falei lá no início. A gente vive um momento crucial na história da humanidade, que a gente precisa de líderes em sustentabilidade que trabalhem com um propósito, que tenham isso em mente. É também fazer a diferença, né, na sociedade. Tem até... E, com certeza, esses profissionais são mais felizes. E por que eu digo isso? Alfred Adler, que é um psicólogo austríaco, ele diz o seguinte, que a felicidade está na sensação de contribuição, da sua utilidade, né, enquanto ser social. Qual a sua utilidade para a sociedade em que você vive, né? Então, é muito importante, e quem trabalha com propósito também é mais feliz. É muito importante ter em mente isso, né? Bom, então, no mercado de trabalho, expansão de áreas voltadas à economia verde e inovação sustentável, novas regulações impulsionando transparência e responsabilidade corporativa,
adaptação das empresas para atender às exigências globais de sustentabilidade. Até porque, né, como eu falei, a globalização é isso. Se a sua empresa aqui não segue as métricas ESG, ela não vai conseguir importar, por exemplo, para a Europa, né, que tem aí uma série de exigências para poder consumir, né, produtos vindos de outros lugares. Então, está tudo interligado, né, e não tem, é um caminho sem volta, né, vocês, então, já se especializem nisso. Bom, e temas que estão, então, em voga agora com essa questão da Green Economy, né? Economia circular, regulações, incentivos à reciclagem, redução do desperdício e otimização de recursos naturais. Essa questão dos resíduos é, assim, crucial, né? É o básico de qualquer organização. E até como indivíduo, você cuidar dos seus próprios resíduos, né? A Política Nacional dos Resíduos Sólidos diz que a responsabilidade é compartilhada, né, entre toda a cadeia. Então, o consumidor, né, e o fornecedor. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade, né, em relação à gestão de resíduos. E o que é básico para qualquer organização e que nem todas fazem, né? Então, agora a gente tem... E falta fiscalização também, né? Então, a gente tem as normas, mas falta fiscalização e é uma mudança mesmo de cultura, né? E agora o SLU está trazendo algumas novidades, por exemplo, os grandes geradores vão ter que deixar os seus PGRS, né, numa plataforma, né, como forma de transparência e até para que a própria sociedade possa fiscalizar, né? E a primeira coisa que tem que fazer nas organizações, gente, é cuidar dos resíduos. É básico. E aí você já diminui as emissões de gás de efeito estufa também. Energia renovável, né? Acordos internacionais e investimentos governamentais impulsionando energia solar, eólica e hidrogênio verde. Esse é praticamente o único ODS que tem previsão de ser alcançado até 2030, né? Mas é isso, a gente está nessa pegada da transição, né, ecológica, visando aí a descarbonização da economia e, justamente, né, no setor energético. Finanças sustentáveis, crescente exigência por transparência e investimentos responsáveis, impulsionando títulos verdes e fundos ESG. Os bancos agora já estão, né, lançando títulos verdes. Por exemplo, o Santander acabou de lançar. Nós temos uma norma que traz a obrigatoriedade das empresas publicarem seus relatórios de sustentabilidade, né? Então, e isso é o que traz conhecimento, né, para os investidores sobre o que a empresa está fazendo, se é arriscado investir nessa empresa ou não, né? E isso é importante destacar também, que as boas práticas ESG, elas são tidas como um fator de ausência de risco, né? Assim, para os investimentos. Os investidores estão bem ligados a isso. Tecnologia verde, desenvolvimento de soluções para eficiência energética, mobilidade elétrica e captura de carbono. Inovação e sustentabilidade andam de mãos dadas. Bom, 18 milhões de empregos verdes serão criados até 2030, conforme estimativa da ONU, com o Brasil representando 7,1 milhões destes postos de trabalho. Então, trabalho não vai faltar, tem que se especializar, né? 38,2 milhões de empregos que a transição energética pode gerar mundialmente até 2030. E o Brasil já responde por 10% dos empregos globais em energias renováveis, né? Principalmente em biocombustíveis. Quais as estratégias, então, para se destacar no mercado ESG? Desenvolver conhecimentos técnicos em ESG e buscar certificações reconhecidas. Por exemplo, a ABNT tem vários cursos, né, sobre ESG. Participar de projetos e grupos acadêmicos voltados à sustentabilidade. Aqui na UNB a gente tem, né, eu e minha sócia, a gente, por exemplo, é pesquisadora em 2 projetos de pesquisa aqui em sustentabilidade. Então, isso é muito bom, porque aí você
faz networking, você aprende demais, né? E vai te dando autoridade também. Construir uma rede de contatos com profissionais da área e participar de eventos sobre ESG é o tal, né? Fazer relacionamento. Isso é muito importante. Manter-se atualizado sobre legislações e tendências do setor. E aí, quase todo dia, a gente tem alguma norma nova, né? Então, é um estudo contínuo que exige né, uma atenção especial sobre o que está acontecendo. E a gente está aí com a agenda ambiental do Brasil bem avançada, então sempre sai uma regulamentação, né, alguma notícia. Aplicar conceitos ESG no dia a dia profissional e pessoal, demonstrando comprometimento, porque o exemplo arrasta também. Não adianta você querer trabalhar com sustentabilidade se você próprio não usa a sustentabilidade no seu dia a dia, né? Aquela questão que eu falei de propósito, é propósito de vida, né? Você começa com você, né? Como que você está gerindo seus resíduos? Só como um exemplo. Bom, investir em habilidades de liderança, inovação sustentável e análise de impacto socioambiental. Habilidades de liderança são extremamente importantes, né, nesse mercado, porque a gente viu aí que sem liderança a gente não consegue, porque a mudança de comportamento não é fácil, a mudança de cultura organizacional exige uma sensibilização contínua, né? Então, é necessário que você tenha mesmo assim, uma liderança efetiva nesse ponto, para que você consiga engajar os colaboradores. Afinal, a gente não consegue atingir as metas da empresa ou da instituição se a gente não tem o engajamento dos servidores. Por exemplo, como que eu vou fazer a gestão de resíduos se os servidores descartam de forma errada na fonte? Aí, né, a gente tem parceria com os catadores, eles vão lá, né, os resíduos não estão bons para reciclagem. A gente precisa, então, educar as pessoas, né, para a sustentabilidade, educar as pessoas para que a gente consiga alcançar a meta, trazer para elas que a gente é um corpo só, né? A gente precisa, então, dessa mudança de cultura organizacional para que a gente consiga atingir essas metas. Buscar oportunidades em empresas e setores que priorizam ESG, isso aí é só o que tem agora, né? E para quem for fazer concurso, né, também a gente viu que no setor público a gente está precisando muito dessas pessoas. Não tem, gente. Tem muito espaço, sabe? Então, realizar estágios e trabalhos voluntários em organizações que promovam a ESG, né, fazer relacionamento, aprender, colocar dados no currículo, implementar. E eu trouxe aqui uma frase, né? A liderança sustentável não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para moldar um futuro mais justo, inovador e responsável. Profissionais que assumem esse papel tornam-se agentes de transformação no mercado e na sociedade. Então, a gente precisa de novos e muitos líderes, né, nessa pauta, para que a gente aí possa somar, né, na solução desses nossos desafios globais. E é isso, o essencial é sustentável. Obrigada. Se vocês tiverem alguma contribuição, alguma dúvida, fiquem à vontade. Eu acho incrível, né? As startups, com certeza, e trazendo essa questão da inovação. E vou te falar outra coisa também, que até o TCU vem trazendo nesse questionário, que é a questão da inteligência artificial, né? Então, assim, trazer soluções inovadoras, né? A gente precisa de mentes novas, né? Oxigenadas, assim, que buscam outras soluções, né? Para esse nosso novo momento. E a gente vê que tem vários editais, por exemplo, né, que financiam essas startups, que financiam esses projetos. Então, eu acho incrível. E a gente tem muito, né, isso agora. E é uma possibilidade também de você virar um unicórnio, né? É isso hoje em dia, as startups.
A gente tem que sempre pensar nisso, inovação, né, e buscar soluções para esses problemas nossos da sustentabilidade. Pensando em esse termo design de serviços é interessante, sabe? Que é algo que tem sido utilizado também nessa temática, porque é você entender as dores do cliente, né? Onde que você tem que agir, então sempre tendo essa visão estratégica, né? De como que você vai incorporar e quais são as prioridades também da organização e da sociedade, né? Você inicia as boas práticas tendo como norte, por exemplo, os ODS, né? Aí traz também a ABNT, né? Essa 2030, que traz uma série de boas práticas também que podem ser implementadas, trazendo essa questão também que é indissociável, que é a da sensibilização e da capacitação das pessoas, né? A gente precisa transformar essas pessoas para alcançar essas metas de sustentabilidade. Então, é por isso que a gente precisa tanto da liderança, né? Então, desenvolver a liderança também é muito importante. De nada. Mais alguém? Obrigada. Você vai falar? Boa tarde, gente. A gente vai sortear um curso de ESG depois dessa palestra maravilhosa com a Clara. E aí, a gente deu uns números para vocês. Eu peguei aqui um site aleatório e a gente vai sortear um número. Número 29. É de alguém? Boa. A gente vai entrar em contato com você para a gente te passar o curso.